Na velocidade dos dedos no teclado voa o pensamento humano, compartilhando ideias e sonhos, estimulando o conhecimento, construindo a realidade. Somos reflexo e espelho de um mundo que evolui rapidamente. Hoje, falamos a língua do conhecimento. Tempo e espaço se traduzem em relações. A todo momento podemos aprender, ensinar, compartilhar. Por sermos também fruto da realidade que construímos, investimos no que acreditamos, incentivamos novas ideias e visualizamos caminhos para inovar. Nesse mundo dinâmico, a indústria é norte para transformações, novos mercados, novas formas de pensar, geram necessidades que impulsionam ainda mais o desenvolvimento do país e do mundo. Ao alcance de todos, tecnologias que qualificam a gestão, otimizam os resultados e agilizam os processos. É um novo universo onde a indústria deve ser capaz de liderar um crescimento baseado em competitividade, sustentabilidade, inovação e tecnologia, atenta às transformações do mercado e do mundo, apta a gerar novas soluções para novos desafios, aproveitando as oportunidades de um mundo mais aberto e plural. Planejar, debater, compartilhar são ações que fazem uma indústria moderna, eficaz e competitiva. Passado, presente e futuro se unem para que possamos discutir e entender os rumos que a indústria deve pensar agora. Um presente mais consciente, feito por empresas protagonistas de uma nova realidade. Crie, inove. Realize hoje a indústria do amanhã. Até o palco, o senador Armando Monteiro, por favor. Senador, vamos recebê-lo. Até ele terminar os cumprimentos, ele vai demorar um pouquinho, mas está subindo já. Pedro Passos, presidente do IED e da Natura. Pedro, por favor. Paulo Rabelo de Castro, coordenador do Movimento Brasil Eficiente, MBE. Rabelo. Bernard Api, economista e consultor da CNI, por favor. Podem sentar, por favor, fiquem à vontade. Senador, pode se acomodar. Reforma, despesas públicas, avanços, prioridades, perspectivas, objetivos, tributos, eficiência, racionalidade. Como o sistema tributário atual compromete a competitividade e impõe limites à expansão das empresas brasileiras? Qual seria a agenda da reforma no curto prazo e no longo prazo? Como mudar esse cenário? Painel Tributação. O que a indústria pode esperar? Muito bem. Está aí um assunto que se arrasta há anos, né? Senador Armando Monteiro, eu vou abusar aqui dessa sua experiência dupla, né? Como homem da indústria, da produção do Brasil e como senador da República, como político também. O senhor sabe, portanto, nos detalhar melhor. Tributação, como eu disse, é uma situação a resolver já há anos no Brasil. A sua visão qual é? Por onde começar para que pelo menos agora façamos algo realista para o Brasil? Bom, Sidney, eu queria cumprimentar aqui os nossos companheiros aqui dessa mesa, saudar aqui os participantes do ENAI, 7ª edição do nosso ENAI. É bom ver esse evento se consolidar de maneira tão expressiva. E quero dizer, indo direto à sua pergunta, eu creio que o maior desafio que o Brasil tem hoje, na perspectiva dessa agenda pró-competitividade, é melhorar o ambiente na área tributária. Mas a experiência nos indicou nesses últimos anos, e eu estou lá há 13 anos no Congresso Nacional, que a possibilidade de fazer uma reforma sistêmica, ampla, a um só golpe, não é algo possível do ponto de vista do trânsito político. E por quê? Porque o Brasil criou um sistema tributário em que ele é extremamente sensível às contradições da federação. Ou seja, é um sistema que reflete em grande medida essa disputa federativa.
é uma federação desigual, extremamente desigual na sua essência, e por conta disso o principal imposto, que é o ICMS, que é o imposto em que especialmente a partir de 88 os estados passaram a legislar com a maior autonomia, nós criamos um ICMS que produziu um ambiente absolutamente caótico do ponto de vista da tributação. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que com essa pressão competitiva que o Brasil está sofrendo, ou nós consertamos minimamente o ambiente da tributação, fazendo aquelas reformas possíveis, ou então o Brasil estará, evidentemente, com dificuldades acrescidas para poder, vamos dizer, se colocar nesse cenário. Então, o que é que eu acho que a gente deve discutir? Quais são as melhorias, as reformas possíveis no sistema atual? E que custo político isso terá? Eu creio que nós temos uma grande oportunidade de avançar agora, porque temos nessa agenda federativa uma série de temas que podem ensejar um processo de compensações cruzadas. Quero traduzir isso. Na medida em que desejemos, por exemplo, caminhar para alíquotas uniformes de ICMS, alíquotas interestaduais, que é o grande desafio para minimizar essa competição fiscal nociva, traduzida na ideia da guerra fiscal, nós temos, por exemplo, nesse momento, a possibilidade de mudar o indexador da dívida dos estados. É algo que pode entrar nessa cesta como elemento importante. Nós temos a discussão do FPE, dos novos critérios do Fundo de Participação dos Estados, a própria discussão dos royalties. Então, isso que aparentemente tem contribuído para exacerbar os conflitos federativos pode ser bem utilizado dentro de uma visão integrada dessa agenda para podermos avançar nessa área. Pedro Passo, eu acho que essa fala inicial do senador foi uma fala pragmática, né? Chegou em dada altura até dizer o que é possível, vamos fazer agora. Ele não está olhando o que já se tentou no passado, né? E já se tentou até essa ideia de que se poderia fazer algo mais global e inteiro, né? E já se sabe que isso foi muito difícil e continua sendo. A sua visão qual é? Até porque você também representa uma empresa que é vitoriosa, que tem padrões internacionais, mas que sofre como qualquer empresa e qualquer indústria por conta de um processo de tributação complicado. Sua visão qual é? Bom dia a todos. Nesse debate aqui, num tema de tanta relevância, eu imagino que nós tivemos várias tentativas que não puderam vencer, como o Sidney falou, porque outras prioridades se apresentaram para o país nas últimas 2 décadas. Acho que foi importante vencermos a estabilidade da economia, naquele não era o momento adequado para se corrigir todos os temas da tributação. Acho que no período mais recente tivemos a oportunidade de distribuir renda com um componente social importante que fez emergir aí uma nova classe média, como é chamada. Portanto, eu acho que o Brasil progrediu e o tema, que é um consenso, da reforma tributária foi sendo postergado e as iniciativas não vingaram politicamente. Todos sabemos a complexidade, o senador Armando falou a respeito disso, mas acho que é importante, nesse momento, termos a urgência desta evolução tributária. Os vetores de crescimento do país que existiram no passado não existem mais. A evolução do crédito, a própria ausência do imposto inflacionário, que era um motivo de maior diferença social. Então, todos esses elementos já foram usados. E, além da evolução tributária, endereçar um problema de competitividade da nossa economia, de todo o setor produtivo, que hoje o Brasil é um país muito caro para se produzir, né? E o tributo é efetivamente um dos fatores que causa esse tipo de custo, né?
É importante dizer também que nós temos um sistema que é altamente regressivo. Pobre paga mais imposto nesse país. Pobre paga mais imposto nesse país. E, portanto, se nós quisermos fazer um novo salto para dar mais poder aquisitivo, nós vamos ter que tirar esta estrutura de tributação que incide sobre impostos indiretos, consumo e produção de uma forma relevante para dirigi-la, tá certo, ao imposto sobre renda, ao imposto sobre ganhos de capital e etc. Mas é importante deslocar o eixo da conversa. O imposto sobre circulação, os impostos indiretos, vão ter que cair, apesar da dificuldade que a gente sabe que isso traz para a receita, para a arrecadação. Nós temos que enfrentar essa agenda. Nós não temos outros vetores de crescimento pela frente. Estamos falando muito do investimento. Veja como é difícil retomar investimento se você também não tem consumo do outro lado. Agora, Paulo Rabelo de Castro, veja a pergunta. Tributação, o que a indústria pode esperar? Antes, se vou me permitir falar um minutinho sobre o Paulo. O Paulo é um criativo, né? Porque você vê que ele apresenta sempre ideias originais e isso é muito importante numa sociedade. Segundo, ele me parece um pouco um caixeiro viajeiro. Está aquela malinha, está lá na televisão, ele está com o martelinho dele lá, tentando mexer com a cabeça das pessoas, que pensem diferente, mobiliza a sociedade. Está na área da agricultura, lá ele está com o mesmo discurso. Está na universidade falando com estudantes também. Quando está dando aula, do mesmo modo. Quer dizer, original e criativo, não é que esteja repetindo as mesmas coisas. Ele está trabalhando, vamos dizer assim, com uma formiguinha agitada, né, para tentar construir uma sociedade nova. A entidade que ele é coordenador é Movimento Brasil Eficiente. Paulo, você é um exemplo, como tantos outros empresários aqui, de espírito empreendedor, que trabalha para que as ideias avancem e se tornem realidades, mas ainda assim, nessa matéria da tributação, a gente, de certa forma, continua patinando. Qual é o problema? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos e a todos que estão aqui. Obrigado pela propaganda inicial, que é exatamente... relata muito menos a minha originalidade. Eu tenho muito pouco. As últimas coisas eu tenho me especializado na área de tributação e copiar as boas ideias, inclusive do Bernard Api, do Manteiga, cujo trabalho de projeto de lei que não chegou a ser discutido e debatido, porque eles tiveram que recuar no ano difícil que foi 2008, e ele certamente falará sobre isso, serviu de base, junto com o estudo do senador Dornelles, para esta proposta que nós temos no www.brasileficiente.org.br, onde vocês vão ver o anteprojeto de emenda constitucional. O senador Armando Monteiro é um dos vários senadores que já apoiam um projeto dessa natureza e que diz o seguinte, Sidney: tem solução, sim. Tem solução. O encaminhamento é exatamente como o Armando colocou aqui. O senador foi muito feliz em estabelecer que necessariamente é um esquema por etapas e que tem que garantir a arrecadação aos entes federativos, especialmente às combalidas finanças de estados e principalmente de municípios, mas que tal partir para uma proposta que seja neutra inicialmente do ponto de vista de arrecadação por esses entes federativos? Porque nós cometemos na nossa sociedade o equívoco de embolar questões. Existe uma primeira questão que é o nível, Sidney, que chegou à carga tributária brasileira. Ela é um nível que não é mais inofensivo, é ofensivo. A indústria só pode esperar a morte por inanição com a atual carga tributária. E mesmo com as corajosas desculpe a diretividade, mas como estamos próximos do último painel, é preciso que esse 7º encontro diga tudo o que precisa ser dito. Que a indústria não tem esse tempo que parece que está ainda na cabeça da presidenta da República, que ontem fez um maravilhoso depoimento aqui, cuja única ressalva que faço é que ela tem um tempo que a sociedade brasileira não tem. E o tempo que a sociedade brasileira deu para ela são 4 anos, e ela já gastou 2. E nós não vimos absolutamente nada desse desenho geral da reforma, que, aliás, já não é mais uma reforma. O sistema, como disse o senador Armando, tornou-se tão caótico, um sistema de puxadinhos. Nós fizemos um completo afavelamento do que era antes um sistema tributário
engendrado em 1965, onde, diga-se de passagem, o ICM nasceu na Lei Complementar 87 como uma lei federal, para toda a federação. E esse sistema de puxadinhos gerou esse caos que está para além de qualquer reforma. É função do governo, portanto, essa é a minha primeira proposta, pensar um novo sistema que não seja regressivo, porque, disse bem o Pedro Paulo, nós damos Bolsa Família, mas tiramos com a outra, tiramos com duas mãos o que devolvemos para os pobres com uma só. Antes não devolvíamos com mão nenhuma. Este governo tem o mérito de já devolver alguma coisa, mas é a devolução daquilo que incide sobre os bens de primeira necessidade e assim por diante. Portanto, temos que ter uma visão geral de um sistema que seja efetivamente progressivo e que seja simples e que na sua implementação comece como um sistema neutro, que garanta a governadores e prefeitos uma normalidade da arrecadação. Isso eu acho que o Congresso vota ainda em 2013, mas para isso o governo federal tem que ter a coragem de apresentar os projetos de emenda constitucional. Benap, e a sua visão objetiva? O que a indústria pode esperar é a pergunta do nosso tema, mas qual seria a reforma, se eu posso usar esse termo, possível nesse momento? Bom dia. Bom, quando a gente fala em questão tributária, a gente geralmente tem três objetivos distintos quando se mexe em tributação. Um objetivo é o objetivo de arrecadar, é o objetivo do governo. O segundo objetivo é ter uma estrutura tributária que seja menos ofensiva à competitividade do país. É a estrutura, a forma como se organiza o sistema tributário. O terceiro objetivo é que ela seja progressiva, que não tribute mais os pobres do que os ricos. Muitas vezes eles são difíceis de conciliar. O problema no Brasil é que o primeiro objetivo de arrecadar predominou claramente sobre os outros durante um longo período. E ainda hoje, em muitos casos, predomina. Quando um secretário de Fazenda é nomeado no Estado, ele vai chegar para o governador e perguntar: o senhor quer de mim? O governador vai dizer: eu quero receita. É sempre assim, e ele vai buscar obter o máximo possível de receita, ainda que isso comprometa os outros dois objetivos da estrutura tributária brasileira. E deste ponto de vista, nós temos uma estrutura fiscal no país, não só tributária, que de certa forma tende a empurrar os governos a buscarem cada vez mais receita. Nos últimos anos o governo federal um pouco menos, porque a conjuntura ajudou. Mas existe o risco de você voltar a uma situação que nem nós tivemos na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000, em que a pressão era toda para aumentar a receita. E eu acho que tem uma discussão de fundo importante, que é a discussão da estrutura fiscal do país. Como é que eu consigo controlar a expansão de despesa para conseguir controlar a necessidade de arrecadar mais e abrir espaço para uma desoneração de fato mais previsível e efetiva. Por outro lado, nós sabemos também, aí o senador Armando Monteiro tem total razão. Não dá para fazer, eu tentei fazer isso e não dá. Não dá para fazer uma reforma tributária abrangente que pegue tudo ao mesmo tempo, porque as resistências são enormes, vêm de todos os lados e você não consegue avançar. Tem hoje na pauta a discussão da reforma do ICMS. E aí eu concordo com o senador Armando Monteiro. O momento é muito favorável a fazer essa reforma. É favorável porque estamos numa situação de segurança jurídica muito grande por conta do ICMS, por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal e de reações de alguns estados que estão glosando o crédito de outros estados de forma mais abrangente do que faziam no passado. E temos uma oportunidade pelo que o senador colocou, porque tem uma série de questões federativas que estão em discussão simultaneamente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, o estado que mais ganha em termos de receita, com a redução da alíquota de ICMS para 4%, que é o que o governo federal está propondo, é o estado que mais arrecada royalties hoje. Por que não discutir esses dois temas conjuntamente e avançar, acelerar a redistribuição dos royalties, ao mesmo tempo sem prejudicar o financiamento daquele estado e trazendo os outros estados a apoiar a mudança, porque eles vão receber uma parcela maior dos royalties. Tratar os temas separadamente é perder uma oportunidade de conseguir usar este momento de discussão de uma série de questões federativas para avançar na questão do ICMS. É suficiente? Não é. Os problemas da estrutura tributária brasileira são muito maiores, muito mais complexos do que só a questão da guerra fiscal e de cobrar ICMS na origem ou no destino. Mas é um primeiro passo importantíssimo. Por exemplo, é impossível discutir unificação de legislação de ICMS e simplificação sem esse passo. A partir daí,
eu acho que tem outras questões para serem discutidas e, principalmente, eu acho que uma boa parte delas está relacionada a uma discussão da gestão fiscal do país e tirar um pouco essa pressão para aumentar a receita o tempo inteiro. Só para dar um exemplo. Agora, o ICMS cobra quase tudo em substituição tributária. É um horror do ponto de vista da eficiência econômica, do ponto de vista da burocracia que as empresas têm que enfrentar. Mas é a consequência de uma pressão para o aumento de receita dos estados. Então, essa discussão tem que vir junto com uma discussão fiscal. Agora, na questão específica do fim da guerra fiscal, acho que nós temos uma oportunidade muito boa, como colocou o senador Armando Monteiro. Corapi, você deu uma verdadeira aula aqui, pelo menos para mim. Agora, uma observação só para matar uma curiosidade. O time político para tudo que foi dito aqui, fazer uma reforma possível, que ela seja construída como se alguém estivesse passando entre cristais, mas que ela fosse pragmática e viável. É agora em que os governos estaduais estão no meio do seu percurso, porque já teremos eleição para decidir novos governantes, no meio de uma gestão presidencial, lembrando que em 2014 tudo será mais difícil, porque será o ano da eleição que vai definir os rumos do país, ou se deixa isso para mais adiante? A necessidade é urgente ser para ontem, mas o time político qual, na sua avaliação? Acho que o timing é agora. O timing é agora porque tem a questão do ICMS, o Supremo Tribunal Federal está ameaçando editar uma súmula vinculante que vai gerar uma situação de segurança jurídica brutal para as empresas que recebem benefícios. Os royalties do petróleo estão na pauta do dia totalmente. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo até o fim desse ano para resolver a questão da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O momento é agora. Concordância e para vocês, vamos lá, para vocês. O momento é esse, eu não tenho dúvida, exatamente por conta de que há uma série de temas dessa agenda federativa e creio que também porque há uma crescente compreensão de que o Brasil está submetido a uma pressão e, por assim dizer, Sidney, o tempo econômico não se sincroniza com o tempo político, ou seja, o mundo não vai esperar que o Brasil resolva as suas contradições, o problema do seu próprio calendário eleitoral. Nós temos que avançar. E creio que, nesse sentido, o setor empresarial tem que se mobilizar mais ainda, porque o Congresso reage às pressões da sociedade. O Congresso não se descola da sociedade. É preciso que, cada vez mais, se promova uma mobilização no sentido de avançarmos nessa agenda. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão do ICMS. O API tocou aqui num ponto. Os estados que entraram na guerra fiscal, que foram, de alguma maneira, impelidos a entrar nessa disputa, eles passaram a tomar medidas defensivas e de produtividade arrecadatória. E aí tributaram insumos básicos da economia, como energia, combustíveis, telecomunicações, de maneira a comprometer a competitividade da indústria brasileira. Nós temos alíquotas nominais na área da tributação desses insumos que alcançaram mais de 30% em termos nominais. Em termos reais, é muito mais do que isso, porque o cálculo é feito de uma base de imposto sobre outra. Então, os estados foram se defendendo de forma a cada vez mais minar a competitividade do país. Então, a questão que se coloca é o seguinte: até que ponto a autonomia dos estados pode ferir alguns temas que são de interesse do país? Ou seja, a questão da competitividade está colocada para o país. Tributa fortemente os insumos, se utiliza do mecanismo da substituição tributária, que hoje é largamente utilizado, punindo as empresas que são obrigadas a antecipar o recolhimento dos tributos, fixando margens de comercialização arbitrárias, não restituem um imposto que corresponde à diferença entre a pauta das margens que definem e o que está efetivamente na nota. Tributam o investimento. Veja, Sidney, hoje eu quero só fazer um reparo. Paulo foi, como sempre, muito lúcido,
mas foi um pouco injusto com a presidente Dilma. A agenda da desoneração dos investimentos, ela avançou na área dos tributos federais. Uma extensa lista de máquinas e bens de capital zerou-se o IPI. O crédito do PIS/COFINS é automático, já foi, você recebia em 48 meses, hoje é automático. Mas no ICMS, Sidney, é 48 meses. Bem. O empresário compra a máquina, paga o imposto e passa 4 anos para receber o crédito de volta. E sem falar que o ICMS consegue ser, ao mesmo tempo, um imposto de valor adicionado clássico, mas é cumulativo. Veja o paradoxo. Há uma série de créditos que o empresário não utiliza no processo de compensação. Crédito de material de consumo, crédito. Então, o Brasil ainda adota um conceito de crédito físico no ICMS. Só o que se incorpora ao produto pode gerar crédito. Muito bem. Mas a despesa da energia, do escritório, do bem de consumo, do papel, eu não posso me creditar. Tá certo. Então, é um sistema que é disfuncional para a economia. Está na hora de enfrentar isso, de mudar, e eu creio que esse desafio é do Congresso, mas é, sobretudo, da sociedade brasileira. E agora, né? E agora? Ô Paulo, como senador tem muito conteúdo, às vezes você quer pontuar um elemento. Eu quero uma parte, direito de resposta. Vamos lá. Essa provocação carinhosa do senador Armando me dá a oportunidade de primeiro dizer, não estamos aqui com a pretensão de ser injustos com a presidente. E muito menos... nós, pelo contrário, acho que somos amigos da presidente, na medida em que é o amigo que tenta alertar a pessoa na hora certa, enquanto é tempo, não quando a próxima crise internacional estourar, e como muito bem lembrou o API, as condições excepcionalmente favoráveis que têm ocorrido desde 2003 para frente, nunca nos últimos 100 anos da história, para não ir para mais longe na comparação, nós tivemos uma situação tão favorável. Portanto, nós somos amigos da presidente. Aliás, isso já foi, este trabalho, que foi inclusive endossado pelo grupo do LIDE, que reúne mais de 1000 empresas, no dia 4 de julho, reunimos na Fiesp, que é uma das participantes do Bloco CNI, e entregamos pessoalmente ao ministro Guido Mantega esses 2 anteprojetos. É importante que a plateia e o público saiba que nós estamos trabalhando em favor do governo e unidos para que a sociedade brasileira avance. O único alerta aqui, Cine, é que ela não tem esse tempo que ela pensa que tem. Eu vou repetir isso e, aliás, vou aproveitar para mostrar, porque lá de cima desse maravilhoso painel aí, a gente consegue ver uma linha cadente que é da produtividade total dos fatores. Esse sutil elemento que o economista detecta na chamada função de produção macroeconômica, ou seja, a produção do PIB depende muito dessa chamada produtividade que não está vinculada nem exatamente só a trabalho, nem a capital, nem a educação, ela está desentranhada. Pois bem, Ciro, esta produtividade que chegou a estar em 2 pontos percentuais de avanço por ano, 2%, ela está praticamente zerada entre esse ano e o ano passado. Esta é a razão do PIBinho dos últimos 2 anos. E esta é a razão dos quase PIBões dos últimos anos do governo Lula, onde fomos bafejados por esses preços de commodities excepcionais. É estatisticamente significativo, esse é o trabalho que, em conjunto com o LIDE, o MBE acaba de realizar, trabalho alentado, 100 e tantas páginas, em que a gente prova matematicamente, Armando, que há uma relação negativa, inversa e forte entre a carga tributária total, que deve chegar esse ano, quando computar os dados, a 37%, nós estamos vendo ainda os 35, 36 do ano passado, contra 0 de produtividade, ou seja, nós estamos presos nesta cruz que joga a produtividade para baixo e a carga para cima. Esta é a razão pela qual o sistema está para além de uma reforma pontual. Nós temos que, como disse muito bem o API e antes o senador Armando, para pensar um sistema que seja possível para a indústria sobreviver à imensa competição, que ele seja justo do ponto de vista equitativo e que não se faça tudo de um dia para o outro, mas o sistema tem que estar pensado de forma simples e eficiente e justa.
E isso ainda é um dever de casa que ainda não foi feito. Nós estamos concentrados numa discussão chamada ICMS. Ô Paulo, vamos colocar então a plateia para participar também dentro do nosso modelo. Vou colocar na tela 3 opções de perguntas para ser a primeira participação de vocês nesse tema tributação. O que a indústria pode esperar? Vamos colocar na tela as 3 perguntas. Acho que está lá no cantinho, né? Agora sim. Então a primeira pergunta é: qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre o valor agregado, IVA, no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? Como reduzir os custos da burocracia tributária para as empresas? E, finalmente, é possível promover uma redução da carga tributária brasileira? Acho que parte até já foi respondida que sim, que é possível, né? Mas primeiro vamos ver a pergunta. Vamos ver o que vocês optaram. Computado é a primeira. Qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre o valor agregado, IVA, no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? Pedro, você foi o único que não falou naquela segunda leva aí. Você tem uma aposta sobre isso aí? Tá bom. Eu vejo que a perspectiva de curto prazo de uma unificação total desses impostos, apesar de desejável, ela é difícil. Eu concordo com as colocações anteriores aqui, que nós vamos ter que fazer uma evolução nesse sistema e é impossível, do ponto de vista político, hoje, agregar num imposto só, porque aí tem conflitos de vários interesses, inclusive no setor privado, por incrível que pareça, tem conflitos, porque hoje no Brasil não é homogêneo a carga tributária, setorialmente falando. Hoje a indústria, apesar de menor, paga mais do que o setor de serviços, né? Com um viés aí que eu queria ressaltar para todos nós aqui que estamos na Casa da Indústria, é o seguinte: a indústria gradativamente coloca em seus produtos um componente de serviço cada vez maior. E essa é a projeção para o futuro. O processo tradicional da indústria, a manufatura pura, na verdade, ela vai perdendo relevância dentro do seu produto final para o próprio serviço que ela embute. Hoje, um telefone, o que é? Um aparelho de telefone, mas é um prestador de serviço e já vem com agregado de uma série de coisas, tecnologia, P&D e etc. Então, essa unificação, apesar de desejável, né? Apesar de desejável, eu não acho que ela vai ocorrer no curto prazo. Porém, eu queria só fazer uma ressalva, e aqui acho que compete ao Executivo dizer qual é a direção. Qual é a direção do que se quer? Porque a evolução pode ser em etapas, mas a direção precisa estar clara para a sociedade, precisa estar pactuada. O que nós queremos de uma evolução tributária? Qual é o endgame? Qual é, lá na frente, o que nós queremos? Daqui a 10 anos, o que nós queremos para o Brasil? Temos urgência agora do ICMS, temos urgência agora da guerra fiscal, temos urgência de uma série de coisas. Mas qual é a visão? Não tem visão, gente. Não tem visão do que se quer em termos de tributo para esse país. Então, aí fica uma conversa muito de curto prazo, porque qual é a oportunidade do momento, né? Então, vamos unificar o PIS e o COFINS com o IPI? Tem uma série de fatores favoráveis nessa história, também acho. Vamos resolver o problema do ICMS, mas acho que não é suficiente para endereçar o investimento, o empresário, a sociedade. Senão não vai ter mobilização. A mobilização precisa de um projeto maior. Api, no painel anterior, ontem eu confesso que eu estava em trânsito, eu não tenho informações, mas nós não colocamos o elemento internacional, né? Se nós não prepararmos nossos marcos regulatórios, não prepararmos o nosso arcabouço legal, né? Não prepararmos do ponto de vista de gestão e educação, modernização, capacitação, o mundo vai vir atropelando. Eu ontem estive pela manhã na Casa da Moeda, e me dizia o presidente lá que os chineses foram lá, existem menos de 60 casas da moeda no mundo, porque os chineses estão interessadíssimos em se posicionar fortemente também nesta indústria,
de cédulas, passaporte, documentos, selos e tal, para serem exportadores. Não é novidade nenhuma, porque eles estão fazendo isso em todas as outras áreas. Então, voltando ao nosso tema aqui, a pergunta, que é: qual a perspectiva para a implantação de um único imposto sobre valor agregado no Brasil, em substituição ao PIS, COFINS, ICMS e ISS? Ainda que isso aparentemente possa ser um sonho, não é hora da gente acordar também que o mundo está atacando e forte e a gente fica marcando passo? Bom, eu acho que no curto prazo é inviável. Até colocar aqui, quando a gente começou a discussão da reforma tributária de 2008, a proposta inicial era exatamente essa. Era exatamente pegar o PIS, COFINS e criar um IVA federal, junto com, originalmente, inclusive, IPI, e pegar o ICMS e o ISS, fazer um IVA estadual, que teria exatamente a mesma legislação, os dois impostos, apenas duas alíquotas, uma federal e uma estadual, para exatamente o mesmo imposto. E seria tudo que fosse adquirido pela empresa geraria crédito, ou seja, bens, serviços, e com isso você teria um enorme ganho em termos de competitividade. Só para dar um exemplo, o ISS, que é cada vez mais importante, porque os serviços são crescentemente importantes da economia, é um tributo totalmente cumulativo. O que eu pago numa cadeia não gera crédito nenhuma para a cadeia seguinte, o que significa que a indústria brasileira está exportando ISS, que está dentro da cadeia produtiva dela. E o produto importado que concorre com ela não tem esse ônus. Agora, de imediato, eu não vejo como fazer. Agora, dá para colocar isso, eventualmente, como objetivo de longo prazo, mas para isso tem que ter algumas etapas. Uma primeira etapa é essa do ICMS. Quer dizer, a redução da alíquota na origem, para acabar com a guerra fiscal, cria condições para lá para frente você possa redefinir a legislação do ICMS e unificar a legislação do ICMS entre todos os estados. Neste processo, e aí é uma questão importante, a redução da alíquota na origem, o fim da guerra fiscal, vai aumentar a receita dos estados, e não é em pouco, porque eles hoje dão benefícios e vão passar a arrecadar aquela receita que eles não têm de benefício. A minha estimativa, é uma estimativa porque ninguém conhece o valor total dos benefícios da guerra fiscal, é de 30 bilhões de reais de aumento de receita dos estados, com o fim da guerra fiscal. A sugestão que eu tenho discutido junto com a CNI é: por que não fazer isto junto com uma mudança no ICMS em que tudo que as empresas adquirem passa a gerar crédito? É o que o senador colocou, que a gente chama de crédito financeiro. Quer dizer, hoje só aquilo que é incorporado fisicamente na produção gera crédito. E isso é um problema, Por conta disso, a gente também está exportando imposto. Então, por que não colocar essa discussão junto? E quem pode trazer essa discussão para ser feito junto com a discussão do fim da guerra fiscal? Que é a indústria. São os maiores interessados nessa mudança. Isso daria, pela minha estimativa, algo como uma redução de 23 bilhões na receita dos estados. Bom, eles ainda ganhariam 7, mas pelo menos a indústria não teria nenhum ganho de competitividade relevante. Outra questão que está vinculada, teria que transformar o PIS e COFINS, que hoje é um monstro aí, um tributo que não é exatamente um IVA, mas também não é um tributo cumulativo, é uma mistura de tudo, num IVA de verdade, que é uma proposta que o governo federal está colocando em discussão com a sociedade, aparentemente vai enviar para o Congresso o ano que vem, é o que estão colocando que vai ser feito. Agora, ao fazer isto, eu consigo, talvez lá na frente, eu sobro com a questão mais complicada, que é incorporar o ISS no ICMS. A resistência das prefeituras em 2008, quando a gente começou a discutir essa proposta, foi brutal. Mas se tiver uma pressão muito forte da sociedade, isso pode ser muito útil, mas precisa estar preparado. Agora, na discussão do PIS e COFINS, é importante que a indústria também se posicione, porque a hora que o governo coloca em discussão, e eu sei que quando começa a discutir com os setores industriais, cada setor que tem um regime especial começa a colocar: opa, não, eu não quero mexer no meu regime especial. Se for isso, se todo mundo se preocupar com aquilo que ele tem hoje, a gente não vai conseguir sequer, no caso do tributo federal, que é o PIS e COFINS, se aproximar mais de um IVA, que é uma condição necessária para a gente possa ter um único IVA nacional lá na frente. Então, acho que o próprio empresariado tem um desafio aí de entender que tem mudanças que são extremamente importantes para a competitividade para o país. Se o governo federal, nessa mudança do PIS e COFINS, aceitar perder um pouco de receita, até facilita, tá certo? E eu acho que ele até tem disposição de aceitar um pouco de receita, mas alguns empresários talvez tenham que também ceder naquele seu regime especial que ele conseguiu para resolver o problema pontual de uma época ao qual ele se apegou efetivamente. Isso acho que é importante, todos têm responsabilidade. Não adianta os empresários dizerem que querem o IVA nacional e, ao mesmo tempo, dificultarem a transformação do PIS e COFINS num IVA federal.
todos têm que contribuir para essa mudança. O Paulo pediu a palavra. Paulo, não esqueça, senador, também, que foi proposta aqui uma espécie de uma terceira via, um outro modelo, né? Um primeiro era aquele mais sonhador, mais quixotesco, de se tentar discutir uma reforma ampla, geral, né? E uma reforma tributária para valer. Essa já se viu que é difícil. A outra é mais localizada. E a terceira via é tentar agrupar, talvez, né? De uma maneira mais setorizada. Pois bem, sua palavra. Reproduzindo o que disse o Pedro Passos aqui, concordância absoluta, eu acho que esse é o consenso dessa mesa e eu acho que da plateia. O governo precisa nos dar o norte. Quando o Brasil daqui a 2022, nosso bicentenário, estiver organizado, ele vai estar organizado como? Um único imposto sobre a circulação, um imposto ICMS nacional compartilhado, é isso? Nós podemos esperar X tempo para a aplicação total desse processo. Nesse momento, o PIS e o COFINS, nós temos aí uma discussão teórica para a qual o MBL, o Movimento Brasil Eficiente, já fez uma sugestão que me parece muito razoável, que é fazer uma troca da não partilha dessas duas contribuições. Hoje elas não são compartilhadas, elas foram criadas para não serem compartilhadas, porque se viessem como imposto, teriam que ser com os estados e municípios. E fazer a destroca. Hoje o imposto de renda, eminentemente vocação progressiva e federal, ele é partilhado. Que a gente faça então essa destroca. O imposto de renda passa a ser totalmente federal. O IPI, que não foi aqui mencionado, a mais famigerada falcatrua brasileira, nós devemos ter vergonha de ser um país que tem esta porcaria chamada IPI, desculpe o excesso, mas o nome disso é esse, entendeu? Não foi mencionado, mas nós temos que colocar o IPI. E nós já estamos criando mais um cumulativo, à guisa da desoneração da folha, estamos criando agora a contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento cumulativo. Não é má notícia. Desde que a gente diga, vamos transformá-la na COFINS 2, momentaneamente, e ela vai participar do pacotão do imposto circulatório. Aí fica perfeito o quadro geral, ainda que demore 2 a 3 anos. Qual é a proposta do Movimento Brasil Eficiente? Fazer essa destroca entre IR, COFINS, um que não é partilhado passa a ser e vice-versa. Número 2, que a reforma na sua partida seja neutra. Se cria uma espécie de URV fiscal, é uma pena que a gente não tem aqui o benefício de ter o secretário da Receita Federal, que íamos provocá-lo, é a gente mais competente que existe, mas não trabalha para o Brasil e para os brasileiros, trabalha para o governo do Brasil não ter déficit. É diferente isso. E eles poderiam ter a competência de rodar esta URV fiscal, mostrando que o novo sistema de um ICMS nacional condensado, agrupado, renderia como arrecadação, mediante distribuição automática pela rede bancária. Essa é a posição do senador Dornelles no estudo brilhante que fez, está aí à disposição, nós também apenas copiamos essa boa ideia, e vai direto para cada estado e cada prefeitura, dá mesmo conteúdo e percentagem de arrecadação que hoje tem. Dentro dessa fórmula, se a presidente Dilma, faço aqui um desafio e eu quero ouvir o senador Armando, apresentar um projeto que faça sentido, seja neutro, e ainda colocar a seguinte cenoura, e com isso concluo, uma repactuação que não seja só do indexador da dívida, e temos a coragem de fazer o que o governo federal também não tem. Já que esta dívida está fora da circulação, a dívida dos estados e municípios, federalizada, eu proponho, neste momento, perdoar metade da dívida em nome desta reforma que o Brasil precisa. Metade da dívida está perdoada no dia seguinte e vamos transformar essa metade, não é de graça, os aplausos vêm em boa hora, mas não é de graça, transformando metade dos juros pagos num grande fundo de investimento mediante parcerias público-privadas. A conta já foi feita. Nós podemos, no ano que vem, já ter um fundo de investimento tocado pelo setor privado, mas com recursos de metade dos juros pagos, 100% desses 50% dos juros para investimento, renderiam mais 40 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. A gente já começaria a consertar a estagnação da taxa de investimentos no Brasil. Portanto, nesse ponto discordo, eu acho que nós temos que ousar, sonhar mais, temos que partir para cima, a sociedade civil se organizar, e agradeço a CNI,
a oportunidade de chamar esse falastrão aqui, e ao Robson em particular, a coragem e o destemor de me colocar nesse painel. Sei que é a última vez, mas estou usando essa oportunidade para dizer, o Brasil diz chega, vamos começar de novo em 2013. Vamos lá, o senador pediu a palavra, por favor. Depois dizem que o Paulo traz a veemência, né, senador? Aí não tem jeito, né? Depois dizem que parlamentar é que fala muito. É. Vai em frente. Esse painel está desmentindo. E eu errei também, eu dizer que ele identificando como formiguinha, né? Mas é sempre bom ouvir o Paulo, e eu acho que... Estou mais para papagaio. Eu acho que ele presta com esse movimento do Brasil Eficiente, com essas propostas sempre criativas e uma grande contribuição a esse debate. Agora, eu quero me cingir àquela questão que foi colocada aqui, que foi objeto, que é a possibilidade de fazer uma fusão desses tributos todos, que o Brasil tem uma situação curiosa, quer dizer, são vários impostos de valor adicionado que convivem entre si e que não são, a rigor, classicamente impostos de valor adicionado por conta dessas distorções. E aí nós vamos criando um ambiente que não existe, eu acho que, paralelo no mundo. Então está na hora de arrumar isso. Não creio que seja possível ainda construir um grande IVA nacional com um processo compartilhado de arrecadação automática. Essa é a cota do município, essa é a cota do Estado, etc. Por que não creio nisso? Porque os governadores, que são entes políticos fundamentais, eles não querem perder o poder impositivo, ou seja, a autonomia de que, de alguma maneira, eles dispõem para poderem impor o tributo. Então, eu acho que nós temos que fazer um sistema em que já possamos fazer uma reunião dos tributos federais num IVA nacional, e aí PIS, COFINS, IPI, etc., agrupá-los num IVA nacional e deixarmos o ICMS convivendo ainda, evidentemente que corrigindo as distorções do ICMS que estão aí presentes, uniformizando as alíquotas interestaduais, etc. E aí, quando os estados se sentirem mais seguros em relação a essas regras de partilha, nós possamos, ao final, construir esse grande IVA nacional. Então, eu acho que o importante é o seguinte: o conceito é de mudanças incrementais para melhorar o ambiente. Agora, o itinerário, o rumo, deve ser a construção de um grande imposto dotado de neutralidade tributária, olhando mais a eficiência econômica, mas, evidentemente, sem descurar da eficiência arrecadatória. Mas eu queria, ao final,